Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje estou mais uma vez acompanhado pelo Jeff Cavins para introduzir o quarto período bíblico da linha do tempo da Bíblia Grande Aventura. Como você sabe, passamos pelos outros períodos da linha do tempo. Nós vimos o mundo ancestral, vimos os patriarcas, acabamos de terminar o Egito e Êxodo e agora estamos no quarto período, a caminhada no deserto. Antes de começarmos, alguns lembretes. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você tiver, Bíblia católica que você tiver, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser acompanhar quais vão ser os próximos capítulos, marcar o quanto você já leu, saber quais vão ser os períodos de tempo, entender quais são os livros, os capítulos, baixe o plano de leitura gratuitamente no link na descrição do vídeo. E também, se você puder, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aí não só você vai receber alertas no seu celular, no seu computador, sempre que sair um vídeo novo, mas mais pessoas vão poder ver o canal e se inscreverem também. Enfim, com tudo isso dito, vamos começar. Mais uma vez, Jeff, muito obrigado por estar de volta conosco e nos ensinar sobre esse próximo período da caminhada do deserto. Os livros que vamos ler são Números e Deuteronômio, e eu estou bem animado para entrar nesse próximo período bíblico. Sim, empolga mesmo. Obrigado por me receber de novo. E nós vamos olhar para Números como o livro narrativo principal da caminhada no deserto. E na nossa linha do tempo e no plano de leitura, ele é representado na cor meio marrom, simbolizando a experiência no deserto. E o livro complementar vai ser Deuteronômio. Incrível. Sim, então eles se sobrepõem um pouco, né? Mas de certa forma são bem diferentes. É isso mesmo? É isso mesmo. Você quer saber outra coisa? Era só isso que eu queria saber. É meio a mesma coisa, meio diferente, só isso. Não, é isso mesmo. Números é narrativo, mas Deuteronômio é uma segunda lei. É um segundo conjunto de leis dado devido à dureza do coração de Israel neste momento específico. Mas ele está repleto de orientações incríveis e sabedoria para a gente. E podemos falar sobre isso, especialmente na área de como viver sua vida quando você está indo para um país que vive de forma completamente oposta à mensagem de Deus. Como se isso pudesse acontecer, né? De vez em quando acontece, né? Pois é, então vamos ver isso aí. Mas tem uma série de coisas muito importantes que acontecem nesse período que é relativamente pequeno na história da salvação, porque são só uns 40 anos. Sim, e esses 40 anos são cobertos pelo livro narrativo de Números, o que é interessante, porque uma das coisas que descobrimos é que, como você observou, o livro narrativo ser números, né? Porque o livro narrativo, para nós, muitas vezes, para muitas pessoas, é considerado aquele em que seguimos a história sem perder partes. É normalmente onde viajamos com o povo de Israel, com o povo da aliança de Deus, então naturalmente acabamos querendo ver mais o livro narrativo, que agora é o livro de Números. Mas ao mesmo tempo, como você observou, o livro de Deuteronômio tem tantas palavras poderosas de encorajamento, palavras de lei, palavras de direções do Senhor que podem ser imediatamente aplicadas à nossa vida. Além disso, tem o fato que o livro de Números, às vezes, pode ser... Bom, só pelo fato de ser chamado livro de Números, pode significar que algumas sessões podem ser um pouco difíceis de passar, porque elas têm mais a ver com contabilidade ou listas de nomes de pessoas com as quais talvez não estejamos familiarizados, diferente de uma narrativa, como estamos acostumados. O que as pessoas devem ter em mente quanto a isso? Ah, sim. Bom, sabe, tem sessões na Bíblia que parecem bem chatinhas, seja contando as tribos e nos dizendo quantas pessoas tem em cada tribo em particular, ou fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E embora possam ser meio entediantes, na verdade são muito, muito importantes, especialmente para a pessoa que quer ir um pouco mais fundo na história da Bíblia. Por exemplo, o fulano gerou fulano é na verdade uma ferramenta literária chamada Toledot. E um Toledot em hebraico é como uma lente, onde você vai de uma visão grande angular para estreita. E é uma maneira de ir da imagem ampla do mundo para um só homem. E é essa ferramenta literária que meio que te pega pela mão e te leva até lá. Então, embora possam parecer chatas, são muito úteis, muito poderosas e boas para a gente entender a história. Mas começamos no livro de Números. E é importante ver que quando Números começa, eles ainda estão no Monte Sinai. E no nosso último período, eles estiveram no Monte Sinai por 1 ano e receberam o tabernáculo, o sacerdócio e a lei. Essas foram as 3 principais mudanças. E logo após isso, agora no livro de Números, eles vão deixar o acampamento. Mas antes disso, tem uma recapitulação da história do Êxodo.
Mas o ponto real de partida no livro de Números é o capítulo 10. Eles estavam preparados como povo de Deus para subir e tomar a terra prometida. Eles não estiveram lá faz muito tempo, centenas de anos atrás, quando Abraão estava lá, e Jacó, Isaac e depois José. Mas agora eles vão voltar para a terra prometida. Mas vai ter uma provação. Você sabe, né? Tem provações por toda a história da salvação. Teve no início, tem no final. Bom, tem até nas nossas vidas hoje em dia, né? Então, a provação vai ser quando eles deixarem o acampamento no capítulo 10. Eles vão enviar espiões em frente para reconhecimento. E eles param em um lugar chamado Cades Barne. E Cades Barne vem da palavra Kedesh, que significa Kadosh. Kadosh significa santo, separados. Então, Cades Barne, a cidade, age como uma espécie de ponto de partida, onde eles vão ver se realmente são os separados, se vão confiar em Deus e entrar na terra, ou se eles vão recuar. Bom, eles mandam 12 espiões, e eles voltam e dão seu relatório. 2 deles, Josué e Caleb, dizem, podemos tomar. 10 deles dizem, impossível, tem gigantes nessa terra. Tem um solo bom e tal, é legal, mas tem gigantes nessa terra. Então, quando voltaram e deram seu relatório, Deus diz, tá bom, por cada dia que vocês estiverem espionando a terra, vocês vagarão por 1 ano nesse deserto. Então, adivinha quantos dias que eles ficaram na terra? 40. Então, 40 anos eles vão ter que vagar pelo deserto. E essa é a história do livro de Números, e deste período, e lembrando que o número 40 é um número de teste, como a quaresma. É um número de teste, é um número de descobrir quem você realmente é. E vamos ver isso repetidamente na Bíblia, especialmente com Jesus. Lembra? 40 dias no deserto. Então, é isso que está acontecendo na história agora. Deixamos o acampamento no capítulo 10 de Números, enviamos espiões para o norte, eles voltaram dizendo que não dá, não vai rolar. E isso foi o capítulo 13. Sim, e daí o que acontece depois disso é como a história se desenrola, né? Enquanto são conduzidos pelo deserto, que muitos de nós poderíamos chamar como uma caminhada no deserto, é essa ideia de, como você disse, o plano de Deus era que confiassem nele e entrassem e tomassem a terra, não pelo seu próprio poder, mas confiando nele e no poder de Deus para cumprir as promessas que ele havia feito a Abraão, Isaac e Jacó. E ainda assim o povo... Sabe, várias vezes eu me pergunto se, por eles terem sido escravos por 400 anos e talvez até tenham dado seus corações a outros deuses, que eles não sabem mais como confiar em Deus, não conhecem a identidade de Deus, não conhecem o caráter de Deus e não sabem exatamente como confiar nele. Então essa caminhada no deserto, esses 40 dias, são de provações e talvez também, você diria, uma espécie de treinamento, porque eu gosto de falar isso, mas eu não quero, é um teste, mas também é um treino de confiança, é isso mesmo? Pode chamar assim ou eu tô dando o nome errado? É isso mesmo, acho que é isso mesmo, dá certinho, né? Porque Deus disse, eu te trouxe aqui para o deserto, eu te trouxe aqui para te mostrar algo, eu te trouxe aqui para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é uma lição real para nós hoje também, porque é uma coisa ler a Bíblia em 1 ano, é outra coisa confiar em Deus com o que você está lendo e colocando em prática. Você está fazendo um assentimento mental a isso, então você dá toda a sua confiança a Deus. Sim. E é importante lembrar durante esse período de peregrinação no deserto que nesses 40 anos, a geração mais velha, aqueles com mais de 20 anos, vão morrer no deserto. Eles não vão entrar na Terra Prometida. Vão ser aqueles que têm menos de 20 anos, que vão crescer e estarão perto dos 60 agora, né? E são eles que vão entrar na Terra Prometida. E o líder destemido que os tirou, Moisés, não vai entrar na Terra Prometida, porque desobedeceu ao Senhor algumas vezes. E ele vai morrer no Monte Nebo pouco antes de entrar na Terra Prometida. E vai ser Josué que acaba os levando lá. Então nossa atenção precisa estar nessa geração mais jovem, porque isso será importante mais tarde na narrativa, especialmente quando chegarmos aos evangelhos. É uma coisa para se lembrar. Mas, padre, eu queria mencionar uma coisa muito interessante aqui. Quando você e eu vamos a Israel, muitas vezes vemos o povo judeu em Israel com pequenos fios nas 4 pontas das vestes. E muitas pessoas perguntam, o que é isso? O que é? E você comentou sobre isso antes. Diz no livro de Números que Deus quer que eles confiem, né? Ele quer que sejam pessoas focadas em sua palavra. De novo, o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele os levou para o deserto por causa disso. Mas então, ele até os faz vestir de tal maneira, que tem um rito sacramental que faz eles lembrar da sua palavra no deserto. Então, você tem essas 4 franjas chamadas tzitzit, ou plural tzitziot, e elas são amarradas nas 4 pontas das vestes, e são amarradas de uma maneira que representa os 613 mandamentos da Torá. Isso significa que quando você vê esses tzitziot, você é lembrado de que é filho dos mandamentos.
E é aqui que você aprende a confiar em Deus. Seria legal se tivéssemos algo assim hoje, onde 24 horas por dia fôssemos lembrados de que eu sou um filho da palavra de Deus. Sim. E essa ideia de, como você destacou, essas tzitzit, essas franjas, cordas ou fios, são feitos para representar os 613 mandamentos, ou comandos do Senhor. E como a gente viu ao longo do Êxodo, esses mandamentos não são dados antes, eles são dados depois do relacionamento. Como Deus estabeleceu uma aliança primeiro e depois os mandamentos. Então eles se vestiam com esse lembrete dos mandamentos de Deus, mas também se vestiam com um lembrete da extensão da aliança, do relacionamento que eles têm. É meio que como nós com escapulários ou crucifixos, né? Tipo, eu fui reivindicado por Cristo ou algo assim. Mas é tão poderoso se vestir dessa maneira para ser um lembrete o dia todo de que você foi reivindicado. E tem tantas coisas interessantes que acontecem no livro de Números. Você tem o voto de nazireato, tem o padrão de liderança dos 70 líderes, tem a serpente de bronze, as caminhadas no deserto como prenúncio de algo no futuro, que é Jesus, mas também tem a bênção sacerdotal. E essa era uma bênção que eu dizia para minhas filhas todos os dias antes de irem para a escola. Sem dúvida você já disse isso, né? Porque tem na missa. Esperamos pela bênção final, que está em Números capítulo 6, que diz: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos que assim abençoarão os filhos de Israel. Vocês dirão a eles: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ou Shalom. E assim, essa bênção se torna um tema importante na narrativa. E, na verdade, nas 3 peregrinações, nas festas, todo ano quando iam para Jerusalém, que será mais tarde, eles iam para receber essa bênção, que é o que recebemos como última coisa na missa. Incline a cabeça e receba a bênção de Deus. Infelizmente, às vezes, 1/10 das pessoas já está sentado no carro do lado de fora nessa hora. Mas, enfim, é isso. E o livro de Números tem um capítulo incrível, no capítulo 33, ao qual eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo. E ler ele vai ser bom para lembrar de tudo o que aconteceu. São todas as etapas da jornada de Israel desde o Egito. Então, se você quiser uma mini história da história, pode ir para o capítulo 33 e ver desde o Egito até o presente. E então temos a última carta de Moisés, seu último discurso, que é Deuteronômio, a segunda lei. E este é um livro incrível e é estruturado de tal forma que a primeira parte olha para trás, de onde vieram, e a última parte olha para frente, para onde estão indo. No meio é onde estamos agora. Então, é como olhar no retrovisor, enquanto seguimos pra frente, né? Sim. E Deus vai falar pra eles, tipo, tá, vocês estavam aqui antes, vocês estão indo pra lá, e aqui é onde vocês estão agora. Agora eu vou te dizer algo muito, muito importante pra vocês. Eu vou compartilhar com vocês o segredo de viver em um país que adora deuses estrangeiros e sacrifica crianças e querem seus filhos e filhas. Que são, claro, os cananeus, né? Porque eles estão se preparando para atravessar o Rio Jordão do leste pro oeste. E eles vão tomar Jericó, a primeira cidade. Isso vai ser no próximo período, com Josué e os juízes. Mas eles estão prestes a fazer isso, e Moisés dá a eles a chave. Ele dá a eles a chave e algumas lições muito importantes. Você quer ouvir elas? Eu ia falar, cara, eu tô na ponta da cadeira aqui esperando você dizer qual é a chave pra isso. Porque se dá pra eles aplicarem, com certeza vai ser útil e necessário pra nós também. Tá, na verdade são 2 chaves. A primeira é o verso mais famoso em toda a Bíblia pro povo judeu. Eles dizem todos os dias, Jesus disse todos os dias, aqueles em Auschwitz disseram antes de morrerem. Pessoas em dificuldades falam isso. E é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E vou te falar em hebraico. É Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que é, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é somente um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Agora, esse é um ponto-chave, que se você vai entrar e tomar essa terra, você tem que viver, e essa terra, aliás, é uma terra de muitos deuses, mas a chave é que você tem que viver sua vida sabendo que há um só Deus, e esse é o seu chamado, esse é o seu testemunho, é que existe apenas um Deus, e isso é verdade para nós hoje em dia. Porque temos que nos perguntar, quando as pessoas olham para nossas vidas, será que elas chegam à conclusão de que servimos a, 4 deuses? Por exemplo, dinheiro, tecnologia, esportes e, também o Deus da igreja, né? Então, isso é realmente muito importante. Então a idolatria, quer dizer, sabendo que eles vão entrar numa terra de idolatria, de ídolos, eles deixaram uma terra de ídolos, e é isso que Moisés começa falando sobre a terra do Egito. Eles eram escravos. Você está indo para essa terra de ídolos, mas você tem que ter a certeza, você tem que saber que o único Deus verdadeiro é o seu, certo? E você serve somente a Ele.
Agora, a segunda chave é algo que realmente nos toca profundamente e é algo que podemos fazer algo a respeito. Se vamos viver nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo onde as pessoas estiverem ouvindo, se vamos viver nessa cultura, temos que ter um testemunho em nossa vida. Nosso casamento, nosso dinheiro, nossa paternidade, nossa maternidade, nossa política, tudo tem que ser um testemunho de que só há um Deus que estamos adorando. O segundo é que você tem que ensinar muito bem os seus filhos. Agora, isso não é opcional, tipo, temos uma boa família, nós ensinamos nossos filhos, mais ou menos. Essa é uma fórmula prescrita para o sucesso em uma terra estrangeira que se opõe a Deus e ao Evangelho. E Moisés disse: estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando estiveres sentado em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal na tua mão, e serão frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nos teus portões. Então, quando falamos sobre ensinar seus filhos, está no contexto mais amplo da sua casa. E Deus diz que você deveria até mesmo colocar essas palavras dele nos umbrais da sua casa. E se você for para Israel hoje, você vai ver umas caixinhas com escrituras dentro dela, pregadas nos umbrais das casas. E quando entram nas casas, eles as beijam. E elas são chamadas de mezuzá. Mezuzá significa umbrais em hebraico. Quando beijam, eles dizem: minha casa será governada pela palavra de Deus. E é isso que está acontecendo quando entram na Terra Prometida. Como Deus diz, se você quer ter sucesso, tem que viver como se só houvesse um Deus, eu. E você tem que ensinar seus filhos, e sua casa tem que se tornar o que Israel chamou de Mikdash Ma'at. É um pequeno templo onde você me adora. Você ensina seus filhos, e essa é a chave para o sucesso. Agora, temos que olhar para a nossa situação atual no Brasil e nos perguntar: será que é porque não obedecemos esses dois mandamentos? Um só Deus, nossa família, nossa casa, nossos filhos, que nos levou a nos perdermos? O que vai acontecer com Israel também, porque não vão obedecer o que Deus está dizendo para fazer. E isso é crucial, não apenas para a história e narrativa, mas também para nossas vidas hoje. Sim, e faz muito sentido. Você descreveu o Shema, escuta Israel, e também dizendo: ensine isso aos seus filhos, tenha-os nos umbrais de sua porta e seus braços entre seus olhos. E parece que ele está dizendo: se converta interiormente, pertença plenamente ao Senhor e passe adiante. Não apenas passe adiante em um palco, passe adiante através de um microfone, mas passe adiante para os seus filhos, para as pessoas que estão vivendo em sua casa com você. E tem essa ideia de que assim foi como na Nova Aliança. A igreja tem sido capaz de crescer. Você tem pessoas que são pessoalmente convertidas e elas sabem que foram feitas filhos e filhas do Pai pelo poder do Espírito Santo. Então elas ensinam isso àqueles que estão ao seu redor, passando adiante a fé que elas têm. E é isso que eu vejo aqui também no capítulo 6 de Deuteronômio. A ideia de ser pessoalmente convertido para que você possa compartilhar o que recebeu. Que eles sejam pessoalmente mudados por isso, para que por essa mudança outros possam experimentar a mesma coisa que mudou em você. E sei lá, parece uma oportunidade tão poderosa para nós, como você está dizendo. Talvez a gente perdeu isso. Talvez não fizemos isso ainda. E, no entanto, agora podemos fazer. Como você observou, eles oram isso todos os dias, certo? Em todas as situações, em todas as estações. Então, não precisamos lamentar o fato de talvez não termos feito isso. Podemos lamentar, mas a gente tem que fazer, né? E não é tarde demais, a gente pode fazer isso nós mesmos. Deixa eu te falar outra coisa interessante, padre. Enquanto nossos amigos estiverem lendo com você neste período, no capítulo 17 tem algumas palavras que vão ser a chave para entender no futuro Israel pedir um rei. Porque quando eles entrarem na terra, eles vão pedir um rei, em 1 Samuel. Em 1 Samuel capítulo 7, eles vão pedir um rei e Deus lhe dará um rei. Mas tem um aviso sobre isso dado aqui em Deuteronômio. E está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14, onde Deus diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, tomares posse dela e nela habitares, e dizeres: vou nomear para mim um rei, como os povos vizinhos. Nomearás rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. E então ele fala 3 coisas que o rei não deve ter. Apenas preste atenção nisso, porque isso vai ser a ruína desses 3 reis: Saul, Davi e Salomão. E particularmente isso vai ser aplicável a Salomão. E olha, essas são as 3. Você não deve ter muitos cavalos, você não deve ter muitas esposas, e não deve multiplicar muita prata e ouro. Tá, essas são as 3, e geralmente estão relacionadas a alianças estrangeiras. E eu estou falando isso agora porque é realmente importante que quando chegarmos a 1 Samuel capítulo 7, que é depois de Josué, Juízes, e eles vão pedir um rei. Temos que lembrar o que foi falado por Moisés anteriormente, que é: tá, você pode ter um rei, se for quem eu disser, mas não os deixe ter muitos cavalos e carros de guerra, nem muito ouro e nem muitas esposas.
E nós vamos ver mais tarde na história como isso se tornou a ruína de Israel. Sim, verdade. Na verdade, a ruína mesmo. Isso é tão... Eu lembro de ler essa parte e pensar... exatamente. Com Salomão, depois Davi... Nossa, tá acontecendo. E Jeff, eu gostaria de te perguntar, porque a gente já tá chegando no fim aqui. Tem alguma coisa, e como você destacou, também temos a serpente de bronze, essa prefiguração de Cristo, e temos as histórias do motivo pelo qual Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, mesmo que ele tenha sido tão fiel por tanto tempo. Há um aspecto de responsabilidade, um aspecto de peso dado àqueles que são líderes do povo, àqueles que são chamados. Todos esses elementos que você mencionou, o voto de nazireato, tem alguma passagem de Números ou Deuteronômio que você diria, passagens ou trechos mesmo, que você quer que as pessoas que estão ouvindo isso, passando pela Bíblia em um ano, se concentrem? Você já mencionou o Shema, você mencionou algumas outras partes, como se vestir com os mandamentos de Deus, né? Mas algum outro trecho você diria... Quando a gente chegar nesse dia, preste muita atenção nisso, abra seu coração e sua mente nessa parte. Tem algo assim? Sim, tem tanto em Deuteronômio, Números de Deuteronômio, né? Jesus até se refere a eles, como em Deuteronômio 24, quando Moisés faz uma provisão para o divórcio por causa da resistência do coração deles. E os fariseus vão chegar para Jesus e dizer, bom, Moisés disse que estava tudo bem. E Jesus disse, sim, mas não era para ser assim a princípio. E eles estão se referindo a Deuteronômio 24. Diz lá que é devido à dureza do coração deles. Eu diria que Deuteronômio 16 é outro importante, porque é onde eles são instruídos a fazer uma peregrinação à Terra Santa 3 vezes por ano. E a peregrinação à Terra Santa era um momento lindo. E mais tarde, quando Davi aparece, eles vão começar a ler e cantar salmos no caminho para Jerusalém durante essas peregrinações, e preparar o coração diante de Deus. E isso é o que experimentamos quando vamos à missa toda semana. É como uma mini peregrinação, por assim dizer. E essa mini peregrinação é onde preparamos nossos corações para subir ao encontro do Senhor. E não apenas onde está a presença do Senhor, mas sua presença real, que entra em nossas vidas, nos nutre e nos dá força. Então, tudo isso é muito bom. Estou realmente ansioso para passar por eles. E só se lembre que Números é o livro narrativo. Deuteronômio é o último discurso de Moisés e introduz várias coisas. E é logo antes deles entrarem. E mais tarde Jesus vai remover algumas dessas leis de Deuteronômio, devido ao seu cumprimento, mas Deuteronômio é muito, muito importante. Sim, e essa ideia, eu amo a ideia de apenas imaginar Moisés lá dando esse discurso final, esse último sermão, de certa forma. Aquele que carregou essas pessoas como um pai, ou que carregou essas pessoas como um avô, que sabe, tipo, eu sei que vocês vão ser infiéis, e ainda assim eu tenho que lembrar vocês e encorajá-los. Essas são as coisas, nesse momento... Moisés já conhece o coração do povo. Ele sabe o que aconteceu no passado, ele sabe para onde eles serão levados e também conhece suas fraquezas. Ele sabe onde eles serão mais tentados a serem infiéis a Deus. Então eu consigo ver essa cena desse ponto de vista como se fosse um pai desesperado, um pai que ama muito o seu povo, mas também acredita no Senhor e sabe que essas pessoas vão enfrentar desafios que no passado elas falharam, no futuro elas vão falhar. E ainda assim fica falando, lembre-se dessas coisas e mantenha elas sempre diante de vocês, porque Deus cumprirá tudo o que prometeu. Sim, você mencionou. Eu amo esse ponto de vista. Sim, e acrescentando essa perspectiva que ele cumprirá tudo o que prometeu, no capítulo 24 de Números, temos uma das maiores profecias reais da vinda de Jesus, que é a profecia de Balaão, e ele diz, eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não agora. É o capítulo 24 e versículo 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. E esta é a profecia do leão da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá. Todo o Antigo Testamento é cristocêntrico. Às vezes é muito evidente, como nesse momento, né? Mas somos sempre lembrados ao longo da narrativa que tem alguém vindo que vai dar sentido a tudo isso e cumprir tudo isso e será o Senhor e Rei de nossas vidas também. Isso é tão bom, como você disse, cristocêntrico. Tudo aponta para Jesus. Mesmo as partes escondidas, mesmo as partes menos óbvias. Então, muito obrigado, Jeff. Eu sou tão grato por essas introduções a esses diferentes períodos, porque eu acho que acrescenta muito mais do que a maioria de nós nunca saberia por conta própria. E você é um professor tão bom e abençoado, tão talentoso, e muito obrigado por dedicar seu tempo para todos nós que estamos ouvindo isso, para nos preparar da maneira certa e na postura certa para entrar no deserto com o povo de Israel. Então, muito obrigado. Alguma última palavra, pensamento, antes de encerrarmos com uma oração? Eu apenas diria que ao ler isso,
Ouça o que o Senhor está dizendo a você. Se estiver em um momento de silêncio, em um momento de incerteza, em um momento de formação, não desperdice a oportunidade. Amém. Então vamos rezar pedindo ao Senhor para selar isso em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Santíssimo, agradecemos por essa oportunidade. Obrigado por essa conversa. Obrigado pelo Jeff e sua capacidade de ensinar, sua sabedoria e conhecimento da sua palavra. Que ele tenha um coração para ti e um coração para as pessoas para poder compartilhar isso. Agradecemos por todos os seus dons e pedimos a ti, por favor, como Jeff destacou, nos ajude a nunca esquecer que estás conosco, quer estejamos na terra prometida ou no deserto, quer estejamos em tempos de fartura ou em tempos de escassez. Pai do céu, ajude-nos a sempre lembrar que tu és fiel às tuas promessas e em nossa fraqueza nos ajude a ser fiéis a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos rezando por você. Obrigado por rezar por nós, por mim, pelo Jeff e por todos que estão trabalhando nesse podcast A Bíblia em um Ano. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.